Você já percebeu que você tem o melhor produto do mundo? Mas que você talvez seja o pior vendedor do mundo? Porque nem você muitas vezes acredita nesse produto, no seu propósito. Esse é um dos grandes erros dos filhos. Porque eles têm o melhor produto do mundo. Porque eles têm um propósito do céu neles. Só que eles têm medo de prometer, por fé, aquilo que Deus prometeu no cumprimento do propósito. Bom, galera, sejam muito bem-vindos aí a essa nossa live de hoje. Acho que fez um barulho aqui, eu peguei o microfone aqui. Só para vocês entenderem, para todo mundo que está aqui, oi Meire, oi Merilene, seja bem-vinda também. Só para todo mundo entender, tanto a galera aqui do Instagram quanto a galera do YouTube, toda quinta-feira às 18 horas e 7 minutos eu faço uma live falando sobre os princípios do empreendedorismo com a cultura do reino. A gente sabe que empreender é uma mentalidade que gera um comportamento. Empreender não é ser empresário, ok? Empresário é uma função. Não vou me cansar de repetir porque a maioria das pessoas no Brasil confundem isso. Elas confundem o empreender com o empresariado, ou empresariar, né? Com o ser empresário, uma função que você exerce. Claro que no empresário, o empresário é aquele que tem a melhor ambiência para exercer o empreendedorismo. Afinal, ele é o dono da empresa, então ele pode imprimir ali o empreender dele naquilo que ele faz. Então, por isso que a gente fala muito sobre business, sobre negócios, né, como você propagar o reino pela terra por meio dos seus negócios. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre os 3 passos, aquela assim, a parte mais prática de como você começar a empreender ainda hoje. Para a gente começar esse bate-papo aqui, eu queria esclarecer um ponto que é muito importante aqui para todo mundo, tá? Tanto aqui quem está aqui no Instagram, quanto quem está aqui no YouTube, né? Eu quero que você entenda o seguinte. Empreender com a cultura do reino é diferente de empreender com a cultura do mundo. Tá? É completamente diferente. Né? É diferente por quê, Yuri? Porque aqui a gente trabalha com princípios. Tá? Então são princípios que estão por trás das atividades. Por exemplo, os meus alunos no Método Elias, eles têm o que eu chamo de um quadro de metas. A gente gamifica o Método Elias, onde eles vão exercendo atividades, além de consumir os conteúdos, para que o cérebro aprenda na prática os princípios que estão sendo ensinados na aula, sem ninguém saber. Por exemplo, tem uma série de filmes que a gente recomenda que as pessoas assistam, observando questões pontuais em cada um dos filmes, para que o cérebro aprenda com aquela vivência um princípio que foi ensinado na aula, sem necessariamente a gente dizer isso cognitivamente. O cérebro ele aprende por vivência, por experiência. Tem 2 maneiras, anota aí as 2 maneiras que o cérebro aprende, tá? É por repetição, então quando você repete várias vezes, ou pelo que eu chamo de inculcar emocional, ok? É uma experiência que sobre esse inculcar emocional, ou seja, levar a cuca emocionalmente, esse impacto emocional gera um aprendizado instantâneo, é formada uma sinapse neural de médio e longo prazo de forma imediata. Então, você provavelmente escutou a vida inteira, empreender é ser empresário, empreender é ser empresário, empreender, então muitas vezes você pergunta para alguém e ele é um empresário, mas ele não é empreendedor. Ele não tem a mentalidade empreendedora e por isso a empresa quebra. Se você não tem a mentalidade empreendedora e decidiu ser empresário, exercer a função de empresário, a probabilidade de isso dar errado é muito grande. Por que é muito provável que dê errado? Porque você precisa da mente empreendedora para ser um bom empresário. Você vai precisar inovar, você vai precisar correr risco, você vai precisar ousar. Só que você só pode fazer isso dando passos de fé com a cultura do reino à medida em que você tem uma palavra. E uma palavra basta. Se você tiver uma palavra, isso basta. Então, preste bastante atenção
no que eu quero primeiro compartilhar com você, que é justamente o seguinte: o seu cérebro, a sua mente, o padrão do mundo foi estabelecido em você. Por isso que lá em Romanos diz: não vos conformeis com o padrão do mundo. Então, o primeiro grande passo para você começar a empreender hoje é construir uma mentalidade empreendedora. Eu sempre digo que você precisa criar 5 mentalidades dentro do seu cérebro para que você consiga empreender assim como Cristo, assim como Jesus empreendeu. Yuri, Jesus empreendeu? Sim. Se você pensou assim, é porque o seu cérebro ainda acha que empreender é ser empresário. Jesus, ele não foi um empresário. Jesus, ele foi o maior empreendedor que existiu na face da terra. Afinal, Jesus nunca vendeu nenhum produto, só que o propósito dele permanece até hoje. Ele permanece vivo até hoje. Então entenda que empreender com a cultura do reino não é ser empresário, mas sim ter uma mentalidade que gera um comportamento. Então, não se conformar com o padrão do mundo é justamente fazer essa transformação. Como assim? Você está sendo muitas vezes convidado a exercer o que a gente chama de sacerdócio de mercado. É levar o reino por meio dos seus negócios, por meio da sua empresa, dos seus produtos, servir sua cidade com a cultura do reino, com as soluções do reino, com os princípios do reino, com a natureza de Deus, o caráter de Cristo e a presença do Espírito Santo. Então, se você está sendo chamado a isso, a grande questão é como fazer isso, já que o seu cérebro aprendeu o padrão do mundo. Porque é bem provável que você aprendeu ao longo da sua vida aí no padrão do mundo a empreender. Então você fez aí, sei lá, um curso de administração, você fez cursos, né, de marketing digital, enfim, você absorveu vários conhecimentos. A minha pergunta para você é: o que você aprendeu na palavra sobre empreender? Quantas vezes você foi intencional em pedir ao Pai: Pai, revela a mim como que é empreender? Quantas vezes você perguntou isso para ele? Pai, como é que é empreender com a cultura do reino? O que a tua palavra me ensina acerca de empreender? Eu não estou falando de dízimo, não estou falando de oferta, não estou falando de pagamento de imposto, porque isso já está claro para todo mundo. Eu estou falando de princípios do empreendedorismo que há em Jesus. Por exemplo, você já percebeu como que é a comunicação de Jesus? Você já percebeu como a batalha que existe na questão da comunicação em toda a palavra, em toda a Bíblia, é a mesma batalha que você, como empreendedor ou como empresário também, enfrenta todo dia. É a mesma batalha que os seus funcionários enfrentam todo dia. Então, para você começar ainda hoje, você primeiro precisa de uma mentalidade empreendedora. Você precisa de princípios do reino que vão gerar em você uma mente empreendedora. E a minha pergunta para você é: qual é a maior mente empreendedora que já existiu na face da terra? Jesus ou Cristo. A grande questão é que o seu sistema ainda está conforme o padrão do mundo, com a forma do padrão do mundo, e não conforme o padrão do céu. E só no padrão do céu é que você comprova e experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você só consegue fazer isso renovando a sua mente. Então, por isso que você precisa ainda hoje buscar em Deus quais são os princípios do empreendedorismo. Eu posso te ajudar nessa caminhada, né? E eu não vou me cansar de dizer isso, que eu estou aqui intencionalmente para te ajudar nessa jornada. Eu tenho um método chamado Método Elias, em que eu ajudo cristãos a empreenderem e a aprenderem sobre os princípios do empreendedorismo que contém na palavra. Só para você ter uma ideia, hoje são mais de 80 aulas só de princípios com a cultura do reino. Princípios simples de serem aplicados instantaneamente e que vão mudar a sua mentalidade, vão transformar essa mentalidade, esse padrão conforme o mundo, em um padrão do reino, para que você experimente e comprove qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que a gente faz lá no Método Elias. Nós somos 124 hoje mentoreados dentro da nossa comunidade e dentro do Método Elias. Então, primeiro passo que você precisa dar hoje é ter uma mentalidade conforme o padrão do reino. O segundo é entender o seguinte, é que Deus tem um propósito em você e por meio de você. E eu quero que você entenda aqui o propósito em 3 perspectivas: a dor, o talento e a identidade. Presta atenção nisso. Como assim, Yuri? A dor, o talento e a identidade. O propósito, ele é composto de 3 elementos. A sua dor, sua principal dor, aquilo que te deixa indignado na terra. Segundo, o seu talento, os seus dons.
Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Quem colocou esse dom em você foi o próprio Pai. Só que ele colocou não para usufruto seu, ele colocou para serviço. Ele colocou para que este dom viesse a servir às pessoas da sua geração. A minha pergunta é, alguns jovens, né, já chegaram para mim e falaram assim, Yuri, mas eu sei cantar, então quer dizer que o meu ministério é o louvor e a adoração? Não sei. Porque isso é o que de repente você gosta de fazer. Mas nem sempre isso vai ser exatamente o que você tem que fazer. Então isso pode ser só uma ferramenta, não um fim, mas um meio. Então comece a buscar em Deus. Comece a buscar em Deus qual é o fim, o princípio e o fim. O meio são ferramentas. Você, neste caso, no cumprimento do propósito, é só um meio, é só uma ferramenta. Hoje existe uma demanda aí, né? Existe uma agenda hoje falando que o propósito é só você olhar para dentro, olhar para você. Deixa eu te dizer, o dom que você tem foi ele que deu. A dor que você viveu, ele vai pegar e vai usar como ferramenta. E o que você precisa revelar esse tempo são os atributos dele, é quem o Pai é. Era exatamente como Jesus fazia. Jesus sempre falou assim, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer, eu só falo o que eu vejo meu Pai falar. Ou seja, Jesus, ele veio para revelar um atributo de Deus, chamado Pai. A minha pergunta para você é, qual é o atributo de Deus que você revela a essa geração? Então, o segundo ponto aqui, né? O primeiro ponto é você ter uma mentalidade empreendedora. O segundo ponto é você descobrir o seu propósito, desvendar o seu propósito e identificando esses três elementos, tá? Então, esse é o segundo passo. E o terceiro passo, entender que você nunca será capaz de realizar o propósito. Deus, quando chamar você, ou se não já chamou, né? Bem provável que vai te dar a seguinte sensação, mas eu não vou dar conta de fazer isso. Quantas vezes eu já pensei isso? Mas eu não vou dar conta de fazer isso, eu não sei fazer isso. Como que eu vou fazer isso? As pessoas vão me questionar. E deixa eu te falar uma coisa, seja bem-vindo ao reino, porque você realmente não é capaz de realizar, mas é Ele em você que torna isso possível. Porque senão você não precisava dele. Porque senão você simplesmente ia fazer tudo por sua conta e risco. Mas ele quer a sua dependência dele, não é a sua independência. Então por isso que ele te chama para algo que só ele em você é possível realizar. Entenda que ele já enviou o filho dele para dar a vida por você e para te reconectar a ele. Entenda, ele já saiu de uma posição de, mesmo sendo Deus, ele se tornou carne. Ele já veio à Terra e ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir, fisicamente falando, naturalmente falando, que foi morrer, foi entregar a vida dele para que você tivesse acesso ao Pai. Agora, a partir de agora, o executar aqui é seu. O controle está na sua mão. A questão é que muitos ainda estão aguardando Jesus voltar. Deixa eu te falar, enquanto ele não volta, o que ele espera é que você avance o reino dele. O que ele espera é que você coloque o reino dele em movimento. Ele quer que você se coloque em movimento. Então, para você se colocar em movimento, você precisa entender esses três passos aí. O primeiro, ter uma mentalidade empreendedora. Construir uma mentalidade conforme o padrão do reino. O segundo, entender o seu propósito. E o terceiro, saber que você nunca vai ser capaz de executar o propósito sem ele. Você nunca vai se sentir capaz. Agora eu quero que você entenda que capacidade é justamente a agenda que colocaram, e culturalmente o nosso país está muito enraizado nessa agenda, na agenda da capacidade. Presta atenção, na escola você era um número. Na escola você não era um nome, você era um número. Como é que provavelmente a sua escola separava os bons alunos dos maus alunos? Pela nota. O que a escola te ensinou? Que você tem valor pelo seu resultado. Você só é valorizado, amado e aceito caso o seu resultado seja bom. Você cresceu, foi para o mercado de trabalho e aí de repente você abriu um negócio e quebrou. O que aconteceu? O seu resultado foi ruim. Qual é a sua percepção de valor sobre aceitação, amor e aprovação? É zero.
E aí você se sente um inútil, você se sente um nada. Porque o que te ensinaram foi que você vale aquilo que você entrega. Deixa eu te dizer, o reino é completamente diferente. Deus, se ele se preocupasse, né? O próprio Jesus, se preocupasse com a capacidade das pessoas em terem um bom comportamento e de entregarem um bom resultado, a gente estava no sal. Ele não tinha nem morrido por nós. Então entende que o processo do mundo, o padrão do mundo que foi enraizado em você distorce o padrão do reino. Distorce em você e cria uma expectativa falsa de que você é, o resultado que você entrega. Eu tenho visto aí grandes nomes, inclusive no nosso meio cristão, falar algumas coisas que às vezes até me assustam. Me assusta porque pega esse padrão da capacidade e coloca acima da identidade. Como assim? Por exemplo, a parábola dos talentos. Muitos falam que não, Deus te dá conforme a sua capacidade. Não é. Deus te dá conforme a identidade. Como assim, Yuri, a identidade? Presta atenção. Qual que era a percepção de Deus daquele que pegou uma moeda e enterrou a moeda? Presta atenção, estuda essa passagem. Quero que você estude essa passagem. E eu quero que você observe o seguinte. O que o primeiro diz, que ganhou 5 moedas? O que o segundo diz, que ganhou 3 moedas? E o que o terceiro, que ganhou 1 moeda, disse? Que foi lá e enterrou a moeda. O que ele diz é assim, ó. Eu tive medo do Deus que colhe onde não planta e semeia onde não cega. Ou seja, era a visão de identidade de Deus nele que distorceu a capacidade e o resultado. Quer que eu repita? Eu repito. Só que eu vou repetir isso sobre outra passagem. Pedro, quando disse quem Jesus era, não como Jesus, mas numa visão de identidade e destino, ele recebe uma identidade e destino. Então, a sua percepção sobre quem Deus é vai entregar para você a percepção de quem você é. A visão daquele que recebeu uma moeda e enterrou a moeda, a visão que ele tinha de Deus levou ele a enterrar a moeda. E aí o resultado dele ficou ruim. Então não é uma questão de quem sabe semear, quem sabe plantar. Não, é uma questão de quem sabe quem ele é. Então se você tem um negócio, se você quer empreender com a cultura do reino, eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas. A chave do processo. Para que você dispare e comece esse processo ainda hoje, chama-se identidade do Pai. É isso que vai te trazer uma percepção e uma segurança. Aquela paz que excede todo o entendimento. Ou seja, é a paz que excede o que você entende sobre o que você está vivendo. Imagina que você está vivendo uma situação adversa. Tem muitas pessoas que ficaram desempregadas nessa pandemia. Tem pessoas que perderam seus empregos, pessoas que quebraram, pessoas que estão com dívidas. Não tem? A minha pergunta é, muitas dessas pessoas, elas estão paradas, porque elas continuam olhando para o resultado. Elas continuam olhando para aquilo que elas não estão entregando. Por exemplo, você tem um negócio hoje, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Bem prático, né? Vou até beber uma água aqui, ó. Bem prático, um negócio bem prático mesmo. Imagina que você tem uma microempresa hoje, né? Ou você trabalha aí, sei lá, com artesanato. Vamos pegar um produto bem simples, ou até uma grande empresa. E de repente você está olhando para os seus números aí, para o seu faturamento, e você não tem visto aí grandes resultados. Cara, eu olho para isso, sim. E aí, geralmente, o seu cérebro, conforme o padrão do mundo, fica onde? Cara, eu não tenho resultado, eu não tenho fluxo de caixa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho cliente, eu não tenho produto para vender, eu não tenho mentalidade de escravo. Agora, esse é o padrão do mundo. O padrão do mundo te ensina isso. Agora, o que o padrão do reino ensina? É o que você tem. Olha para o que você tem. Então, provavelmente você já tem a Yuri. Não tenho clientes. Você já tem uma história. Liga para os clientes. Fala para eles, né? Eu estava conversando com um microempreendedor esses dias. Ele falou, cara, eu não tenho nada. Eu falei, você tem. Pega seu celular aí.
Aí ele pegou o celular, eu falei, abre aí na sua agenda. Quantos contatos tem cadastrados aí? 1.200. Eu falei, pois é, você tem uma carteira com 1.200 nomes. Por que você não manda mensagem para eles? Por que você não liga para eles? Você tem uma ferramenta na sua mão, é simples. Comece hoje, pegue o seu produto e ligue para as pessoas. E diga para elas, olha, você pode até fazer de repente uma promoção aí e falar, olha só, nesse tempo de pandemia, eu estou fazendo aqui uma oferta para algumas pessoas que eu conheço, e eu escolhi você como uma delas. E eu queria te dizer que essa caneca aqui, ó, que eu vendo, ela é, sei lá, R$ 20. E eu estou fazendo ela a R$ 12 se você comprar 3. Óbvio que você tem que fazer conta, né? Pra você não perder dinheiro. E aí você vai dar 2 de presente para alguém. Eu faço isso muito lá na minha comunidade. Eu tenho o Kit Elias lá, que é uma caixinha que a gente manda para os nossos alunos. E a gente envia para eles. E a gente sempre envia 2. Por que a gente envia 2? Porque a gente sempre fala, você abençoa a sua casa e abençoa outra família. Eu torno ele um multiplicador da boa semente. Então o que você tem que fazer? Olhar para o que você tem. Pega a sua carteira, entre em contato com ela e deita o cabelo, mostra o seu produto. Vende novos produtos para clientes antigos, vende produtos novos para clientes antigos, vende para seus produtos antigos para clientes novos e vende produtos novos para clientes novos. Quando você fechar com alguém comprou, você pede para ele, você pode me indicar 3 pessoas que você acha que tem necessidade desse produto, que poderiam me ajudar nesse momento? Peça ajuda. Então, é simples começar. A grande questão é que essa mentalidade de escravo, que não é uma mentalidade do reino, mas é uma mentalidade de escravo, olhando para tudo aquilo que você perdeu, te impede de começar hoje. Então, esse é um 4º passo. É um over delivery. Te prometi 3. Estou te entregando o 4º. Tudo já está pronto. A pergunta precisa mudar. Só isso. Você só precisa mudar a pergunta. Falar assim, bom, o que eu tenho? Eu tenho aqui um estoque com 100 produtos, eu tenho aqui uma carteira de ex-clientes, eu tenho aqui também um celular que tem 1.000 contatos, eu tenho aqui grupos de WhatsApp. E começa hoje. Então, primeiro passo, mentalidade empreendedora. O que a mentalidade empreendedora te entrega? É uma das 5 mentalidades de Cristo que a gente trabalha no Método Elias. O que a mentalidade empreendedora te entrega? É o seguinte, todo dia cria um problema e resolve um problema. Se você saber resolver um problema, é só descobrir quem tem esse problema. E elas vão te pagar para você resolver o problema delas. Anota aí, existem 2 tipos de problema que as pessoas mais amam pagar para que você resolva para elas. É um problema, né? Que tenha conexão com dinheiro e com tempo, que vai economizar tempo para elas e que vai trazer mais dinheiro para elas. Você precisa aprender a ser astuto. Você precisa ser ousado no seu empreender. Você já percebeu que você tem o melhor produto do mundo? Mas que você talvez seja o pior vendedor do mundo? Porque nem você muitas vezes acredita nesse produto, no seu propósito. Esse é um dos grandes erros dos filhos. Porque eles têm o melhor produto do mundo. Porque eles têm um propósito do céu neles. Só que eles têm medo de prometer, por fé, aquilo que Deus prometeu no cumprimento do propósito. Sabe de quem eu estou falando? De mim. Por muito tempo eu fiquei com medo de prometer a conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes que ele venha à terra e a fira com maldição. Porque eu não entendia como isso ia acontecer. E no dia que eu decidi confiar, falei, cara, eu vou confiar e vou fazer exatamente o que o pai disse para eu fazer. A paz que excede o entendimento veio, a alegria, a justiça. Sabe aquela passagem de buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas? Sabe aquela passagem que fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e dos que são chamados conforme o seu propósito?
Sabe aquela passagem que fala, não vos conformeis com o padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis e comproveis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sabe aquela passagem que fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais, nem mente nenhum imaginou, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Foi exatamente isso que começou a acontecer. Porque eu decidi confiar em fé naquilo que papai tinha dito. Uma palavra. Então, para você começar a empreender hoje, e eu poderia te dizer aqui de forma mundana, né? Se é que a gente pode dizer assim, de forma secular, se é que a gente pode dizer assim, porque, na minha visão, para um filho não existe o secular, né? Não existe o secular. Deus não é um tempero para você colocar aí na sua vida profissional, na sua vida familiar, colocar, tirar, na hora que você acha que tem que colocar, na hora que você acha que você tem que tirar. Não, ele é, e ponto, acabou, ponto final. Então entenda que dentro deste processo, né, dentro deste processo de empreender com a cultura do reino, você vai precisar confiar em fé naquele que te enviou. Então, você precisa desses 3 passos. Você precisa desses 3 passos para empreender com a cultura do reino. É ter essa mentalidade empreendedora que cria e resolve problemas todo dia. É ter uma visibilidade, descobrir o seu propósito, na verdade que é o propósito dele em você e por meio de você, para serviço à sua geração. E o terceiro e último passo é você entender que você nunca vai ser capaz se ele não estiver com você. Moisés tentou negar o chamado dele. O próprio Jesus disse, Pai, se possível aparta de mim, mas que seja feita a tua vontade, eu me submeto a ti. A minha pergunta para você é, você está disposto a submeter? Então bora, levanta e anda. Começa a andar, começa a entrar em movimento. E ele vai enviar os recursos. Porque lá em Isaías 55 diz que ele dá semente ao semeador e pão ao que tem fome. Ele vai suprir suas necessidades. Ele vai saciar a sua fome. E ele vai te dar pão, conforme a fome que você tem. A sua fome determina a quantidade de pão que ele envia para você, porque ele é o seu Pai. A sua percepção de quem você é como semeador determina a quantidade de sementes que ele te envia, porque você só identifica a semente se você souber quem ele é. Senão você não vai identificar que aquilo é uma semente. Você vai passar por cima da semente. Então, para empreender com a cultura do reino, você precisa dessas 3 coisas. Yuri, como é que eu faço isso de forma prática? Vamos lá, que eu vou te ensinar agora de forma prática a mesma coisa que eu usei no ano passado e eu consegui gerar 50 mil reais em 3 meses. 50 mil reais em 3 meses. Então anota aí, o primeiro passo de forma prática de como empreender. O que eu fiz? Eu gravei um vídeo, coloquei no meu Instagram. Algumas pessoas viram esse vídeo e começaram a falar comigo, me pedirem ajuda. Então anota aí. O que foi esse vídeo, na minha opinião? Eu chamo isso de método paper, eu ensino isso no método Elias de forma mais esmiuçada, né? Método paper. O que é paper? É papel. Então, tirar a ideia do papel. Como você tira a ideia do papel? Então, o primeiro passo é você criar uma isca, você criar um aquário. Essa estratégia ela foi pensada com base naquela palavra, na pesca maravilhosa lá, Jesus e Pedro, tá? Então ele fala assim, faze-te ao largo, ou seja, vá a um lugar profundo, a um lugar específico e lancei as redes. E ele fala, sobre a sua palavra lançarei. Ou seja, Jesus criou um aquário no meio do oceano, com peixes de muitas espécies, para que Pedro pescasse. Então você vai fazer a mesma coisa, você vai criar uma isca para atrair esses peixes para um lugar. Eu não fiz isso de forma intencional. O meu vídeo eu gravei apenas falando sobre a minha indignação em relação àquele propósito que Deus tinha colocado em mim lá em 2014. E aí, finalmente, depois de 5 anos, quase 6 anos, é que eu decidi fazer exatamente o que Deus tinha mandado eu fazer. Enquanto isso, Yuri, você não fez nada? Fiz. Eu tentei de várias formas, das formas que eu achava que eram viáveis. Mas, no fim das contas, a primeira maneira que ele disse para eu fazer foi a que realmente virou e aconteceu e deu tudo certo. Então, primeira coisa, eu gravei um vídeo, postei lá e as pessoas começaram a ouvir. Eu não impulsionei esse vídeo, né?
não botei dinheiro no vídeo, não, eu gravei um vídeo e postei no meu Instagram. E aí eu peguei o link e coloquei um nomezinho diferente, botei assim, ele tá lá ainda, inclusive, se você quiser assistir. Se você é cristão, não assista. Então você pode colocar o mesmo título no seu, porque isso desperta uma coisa chamada curiosidade. Lembra lá do que eu falei de ser astuto? É isso, é usar a comunicação para despertar a curiosidade nas pessoas. No Método Elias também a gente ensina isso, e na Mentoria Connect a gente também ensina isso, claro, de forma mais mentoriando, né? Então, vou ajudando na construção da linguística ali. E aí eu postei esse vídeo, as pessoas começaram a assistir, e aí elas falaram, poxa, como é que você pode ajudar a gente? Olha só, eu não ofereci nenhum produto, eu ofereci um propósito. Elas começaram a se conectar comigo, e aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou dar 5 aulas de graça para vocês. Eu vou dar 5 aulas para vocês. Eu vou ensinar para vocês as 5 mentalidades do reino que você precisa dominar para você ter uma mentalidade de reino para empreender e fazer qualquer negócio dar certo. Essa foi a minha promessa. Eu vou te ensinar essas cinco mentalidades aí. E aí eles, tá bom. E aí eu chamei, né? Aí eu fui divulgando. Eu botei dinheiro nisso? Não. Eu só fui divulgando isso, né? Mandava o link na hora que eu ia dar aula. E aí eu dei aula por onde? Eu dei aula tudo pelo Instagram. Eu fiz 5 lives seguidas, assim, uma atrás da outra. E aí eu dei tudo lá pelo Instagram. Botava lá ao vivo e não me interessava. Uma coisa que eu fiz foi o seguinte, eu não quero saber quantas pessoas vão estar aqui online. Não me interessa. Pai, se o senhor enviar uma pessoa, eu vou dar o meu melhor para essa uma pessoa. E aí eu fiz aquelas 5 aulas e no meio daquelas 5 aulas, uma pessoa falou assim para mim, cara, isso que você está falando é incrível. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Mas eu quero mais. Eu não quero que acabe sexta-feira. Mas eu quero... você não tem uma mentoria? Olha só, as pessoas começaram a pedir para mim. E eu falei assim, eu já fazia isso nas empresas, né, no mundo corporativo, porque eu já aplicava isso durante esses 5 anos. Um dos caminhos que eu tentei aí, quer dizer, tentei não, porque quem tenta é o diabo, né? Um dos caminhos que eu passei foi aplicar isso em empresas. E deu super certo, foi muito legal, tivemos resultados maravilhosos, implantando essas 5 mentalidades dentro de empresas, na cultura organizacional. E aí, eu falei, tem. Não, eu quero, cara, eu quero caminhar com você, eu quero aprender mais disso aí, eu quero beber mais dessa fonte. Eu falei, vamos embora. Quando foi na quinta-feira dessas 5 aulas, né, a aula foi segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na quinta-feira eu virei para minha fiel escudeira e eu virei para ela e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer uma mentoria no final e vamos ver o que dá. Em média, nas aulas ao vivo, estava dando assim 25 pessoas, 30 pessoas, né? Não passava disso. E aí eu falei, se tivesse um, tava ótimo. Eu precisava só de um. E aí, no fim, na última sexta-feira, eu falei, galera, é o seguinte, então tá aí, você já tem as 5 mentalidades, agora vai para cima, Deus te abençoe. Mas se você quiser continuar caminhando comigo, eu tô abrindo agora 5 vagas, só 5 vagas para minha mentoria individual. E aí eu abri 5 vagas, em um dia eu faturei quase 16 mil reais. E eu falei, caramba, que incrível, só 5 vagas, 16 mil reais. Depois você faz a conta aí de quanto foi a mentoria. E aí eu falei, que fera, funciona. E aí a gente fechou, fui atender essas pessoas, né? Ajudei elas e tudo mais. Nesse meio tempo aí, depois enquanto eu estava atendendo essas pessoas, ajudando, eu separei um dia inteiro da minha agenda, né? A gente estava na pandemia, então eu estava em casa, separei um dia inteiro e eu atendia um atrás do outro. Assim, terminava o dia, eu estava esgotado, cansado, porque era um atrás do outro, era praticamente 2 horas de mentoria para cada uma dessas pessoas, eram 10 horas de mentoria seguida, assim, era um dia bem intenso, né? E aí foi incrível essa jornada, e no meio dessa jornada eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar isso com mais gente, vamos fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Então eu vou fazer, como é que eu posso fazer isso e tirar, olha só, presta atenção, como é que eu posso escalar isso, porque se eu for ficar fazendo aula toda semana, vai chegar uma hora que eu vou ficar muito cansado. E aí, de repente, eu vou desanimar, vou perder a energia, então eu preciso fazer alguma coisa. Eu criei uma outra isca. Eu escrevi um livro com 23 páginas. Em 3 dias eu escrevi, diagramei, fiz o layout dele, deixei ele todo bonitinho, e aí eu publiquei esse livro. E sabe o que aconteceu? Eu tive mais de 3 mil downloads em 30 dias. Ou seja, já existia, aí aqui eu comecei a colocar dinheiro. O que acontece?
Presta atenção como o reino funciona. Eu fui, botei o primeiro vídeo e aí eu faturei 16 mil. O que eu fiz? Eu peguei uma parte desse dinheiro e reverti em semente. Investi naquela semente. Então eu peguei lá R$ 2.850 e investi para divulgar aquele e-book para mais pessoas. Então a gente fez uma campanha no Instagram e divulgamos isso para uma maior quantidade de pessoas que a gente conseguia. E tivemos mais de 3 mil downloads aí nessa jornada. E essas 3 mil pessoas vieram para uma segunda jornada dessas 5 aulas que hoje a gente chama de Empreenda em 5 dias. Desafio Empreenda em 5 dias. E aí a gente faz isso, a gente fez isso em junho, fizemos em outubro, fizemos isso em dezembro. Só para você ter uma ideia, no primeiro eu faturei 16, no segundo eu faturei 35. Ou seja, eu mais do que dobrei o resultado da primeira. Só que aí, na verdade, desculpa, eu faturei 41 mil. Então eu faturei 16 na primeira e 41 mil na segunda turma. Só fazendo isso. Um vídeo, um e-book, uma jornada gratuita com 5 aulas e uma mentoria. E um curso para as pessoas aprenderem mais dessas 5 mentalidades. E aí agora a gente só está repetindo isso. Em outubro a gente fechou com 22 pessoas, em dezembro nós fechamos com 49 e agora na jornada de janeiro nós tivemos 24 pessoas também de resultado. Falei, Yuri, mas por que 22, 35, depois foi para 22, depois para 49? Enfim, nós estamos testando. Sabe o que eu acho mais lindo? É que hoje nós somos 124. Há um ano atrás, né, a gente está finalzinho de fevereiro, há um ano atrás, quanto nós éramos? 0. Muitos teriam pensado assim, poxa, mas você fechou 49 em dezembro, em janeiro você fechou só 24. Desiste disso, não dá certo. Não, porque em janeiro do ano passado nós éramos 0. Hoje nós somos 124 pessoas, 124 mentoriados, 124 empreendedores, 124 famílias. Entende a diferença? De um jeito simples. E por que eu consegui construir essa solução? Porque eu construí uma mentalidade empreendedora. Ao longo desse tempo, desses 5 anos, vivendo esse método na minha vida, na minha empresa, na empresa dos meus clientes. Eu entendi o meu propósito e eu falei sobre isso e eu desisti de olhar para mim, na minha capacidade de executar essa tarefa e decidi finalmente entregar para Deus e falar assim, Pai, vou fazer exatamente o que o Senhor falou e não vou mais tentar do meu jeito. E quando eu entreguei para Ele e fiz exatamente o que Ele falou para eu fazer, todos esses resultados a gente conseguiu gerar aí de abril a dezembro do ano passado, R$95 mil em receita. A minha pergunta para você é, talvez isso não faça tanta diferença para você. 95 mil em, deixa eu ver, 9 meses, né? A gente está falando aí de 95, a gente está falando de R$10 mil, né? Um pouco mais de R$10 mil por mês de receita. Talvez isso para você não faça diferença. Mas a minha pergunta para você é, quantas pessoas você conhece que tem R$10 mil de salário e conseguem faturar, não vou nem falar de 10 mil, mas de R$5 mil. E o reino está em você e ele precisa ser propagado para essa geração. Então bora, levanta e anda. É isso que eu tinha para falar para você hoje. Amo você, siga-me nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Deixa essa mensagem chegar às pessoas. Não interessa, eu não estou aqui para te vender nada. Apesar de vender para você sim, o meu curso, a minha mentoria, para quem quiser, para quem acha que está pronto. Se você acha que você não está, tudo bem, continua consumindo. Esses conteúdos gratuitos que a gente disponibiliza todo dia, todo santo dia, lá no Instagram, lá no YouTube, nas minhas redes, nas minhas comunidades do Telegram, do WhatsApp. Então, vamos caminhar junto, que vai ser uma honra poder caminhar com você e nessa jornada aí empreendedora com a cultura do reino. Bora, levanta e anda.